No Viva Saúde de hoje, nós vamos esclarecer um assunto que está em pauta: a varíola dos macacos. No Viva Saúde de hoje, nós vamos conversar sobre um assunto que ainda inquieta muitas pessoas, é a varíola dos macacos. A gente vai entender melhor essa variação da varíola. Antes de apresentar a nossa convidada, quero agradecer aqui os apoiadores Unicred, Maria Rocha e Ortonil. A gente conversa hoje com a médica infectologista, a doutora Eletânia Esteves de Almeida. Muito bem-vinda mais uma vez aqui ao Viva Saúde, doutora. A gente conversava aqui antes de começar o programa, né, que essas pautas vêm, né, com a mesma força, né? A gente vem esclarecer sobre um assunto, sobre outro, e vem uma outra pauta, e agora a pauta é varíola dos macacos. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu que agradeço novamente a oportunidade para estar aqui, né? Boa noite a todos. E a varíola dos macacos, ou monkeypox, né, é uma doença emergente, né? É uma doença que, como a Covid, como outras doenças que nós já conversamos aqui, é uma doença emergente ou reemergente, porque é uma doença que sempre existiu, mas o que acontece agora é o aumento do número de casos. Mas é uma doença que existe, ela foi detectada em 1958. O primeiro, isso em primatas, em animais. O primeiro ser humano foi detectado em 1970. Então faz muitos anos que existe essa doença. Só que a partir de maio deste ano, ela se disseminou pelo mundo. Mas é a mesma varíola que se tinha conhecimento há anos atrás, assim? Não, a varíola dos humanos que aconteceu lá no século passado, né, que matou mais de 30 milhões de pessoas no mundo, essa varíola a varíola é o mesmo, o vírus pertence à mesma família do vírus da varíola do macaco. É uma variante, podemos dizer assim, ou não? Não, é outro vírus, mas que assim, eles são espécie gênero, né? Então, a varíola do macaco, ela é um vírus específico que tem os reservatórios principalmente nos animais, nos primatas, ou roedores ou antílopes, e eles podem ser transmitidos para os seres humanos. Então, é um vírus específico, é uma zoonose que a gente chama, transmissão de animal para humano. Só que a varíola do macaco, ela pode ser transmitida de humano para humano também. Sim. A varíola que aconteceu lá no século passado, o reservatório era o humano. E é transmitida de humano para humano. Exatamente. Sim. São vírus diferentes. Pertencem à mesma família, entendi. Mas são vírus diferentes. Entendi. É importante a gente falar sobre essas dúvidas que parecem tão básicas, né? Mas para quem não está habituado, né, a ter esse tipo de informação, é um esclarecimento importante, uhum. Né? Falando Bom, a gente então aqui está vendo que tem uma diferença, né, bem marcante entre um tipo de vírus e outro. Uhum. Nos sintomas com relação ao comportamento desse vírus, a transmissão desse vírus de humano para humano, o que é que muda? Então, a varíola do macaco, ela é transmitida, além de humano para humano, ela é transmitida de animais para humano, é uma zoonose. É causada por um vírus, né? E esses vírus, eles produzem lesões na pele da pessoa, e essas lesões são cheias de vírus. Então, o contato pele a pele com essas lesões é uma forma de transmissão. Essas lesões se rompem e o material dessas lesões, o líquido dessas lesões, contaminar uma superfície ou um objeto, ou até roupa de cama, pode contaminar objetos comuns, né, de uso comum, pode contaminar uma outra pessoa também. Além da transmissão respiratória. Também tem esse risco, né? Existe o risco da transmissão respiratória, né? Então, tanto a transmissão respiratória como a transmissão do contato com as lesões ou com o conteúdo dessas lesões. A varíola que se conhecia
anteriormente, ela também tinha esse comportamento? Sim, a transmissão da é a mesma mesma. forma. Também produzia essas lesões? Produzia lesões coalescentes também, erupções cutâneas, e que também transmitia através do contato e da transmissão respiratória. Essas lesões são no corpo todo, doutora? A varíola dos macacos, ela tem uma forma mais leve do que a varíola dos humanos de antigamente, né, do século passado. A varíola dos macacos, ela, na maioria das vezes, são poucas lesões e a forma leve. Existe duas variantes, agora falando dos vírus da varíola dos macacos. Sim. Esse vírus ele surgiu na África. E até hoje, assim, sempre teve pequenos surtos ou casos na África Ocidental e na Bacia do Congo, a África Central, né, na Bacia do Congo. O Congo é a região onde mais se tem essas doenças. Desde 1958, o primeiro caso foi lá no Congo e até hoje é onde mais se tem casos dessas doenças, da doença da varíola dos macacos, né? Existe uma diferença entre letalidade ou invasão ou causar doença, ser mais virulento, né, o vírus, entre a bacia do Congo e a ocidental. Na bacia do Congo, o vírus ele pode provocar até 10% de letalidade ou mortalidade, entende? O vírus que acontece na África Ocidental é até 3%, no máximo, que ele pode causar de letalidade. Então, existe uma diferença, existem variantes diferentes, em regiões diferentes do mesmo continente, mas que podem causar menos doença, ou vamos colocar formas mais leves, mais brandas, e formas mais graves. Então, a do Congo causa formas mais graves. Essa disseminação que nós estamos vendo no mundo, né, que o primeiro caso foi um inglês, né, que foi na Nigéria e voltou com a doença, a maioria dos casos são casos leves. Então, você tem a erupção cutânea com mácula, pápula, pústula, crosta, mas elas são poucas lesões, os sintomas são leves, na maioria das vezes você não precisa internação, né? Você consegue tratar em casa, no domicílio, né? Então, assim, não tem esse impacto, né, da varíola que os humanos teve na Europa no século passado, que matou 30% da população. Então, o índice de letalidade era muito maior, era muito mais grave, entende? Além dessas lesões, que é algo extremamente desconfortável, né? Que outros sintomas tem? Tem alguma febre, algum quadro de febre? Tem dor? Ela tem duas fases, essa doença. Então, existe um período que a gente chama de período de incubação, né? Que do momento que você se expõe ao vírus até a manifestação dos sinais e sintomas, pode variar de 1 a 25 dias. Na maioria das vezes, de 5 a 13 dias, né? Umas 2 semanas. E a primeira fase, que a gente chama de prodrômica, são sinais prodrômicos, você pode ter febre, você pode ter dor de cabeça, você pode ter uma perda de energia, que é uma fraqueza, né? Você pode ter gânglios, ínguas, aumento de gânglios, né? Cervical, né? E muita dor no corpo. Você pode ter muita dor no corpo. Então, isso pode durar de 3 a 5 dias, mais ou menos. Passou a febre recrudesceu, aí aparecem as lesões cutâneas. Aí as lesões cutâneas começam a aparecer na face, inicialmente, e depois disseminam pelo corpo. Elas acontecem na palma da mão, na região palmar, na região plantar, e são muito dolorosas. Elas doem, elas são não muito coçam. dolorosas. As lesões são muito dolorosas. E elas têm uma sequência de evolução, né? Então, elas começam a ter mácula, que é vamos colocar assim, uma vermelhidão na pele. Depois,
começa uma elevação na pele, que é a pápula. Da pápula, ela pode se transformar em vesícula, que é quando essa elevação da pele se enche de líquido. Depois pode se transformar em pústula, que esse líquido é como se fosse uma secreção purulenta, e depois se rompe, e crosta. Né? Crosta é vamos colocar casquinha, a casquinha da ferida. Né? Só que mesmo com a casquinha da ferida, ela ainda pode transmitir. Ela só para de transmitir quando aquela crosta cai e reptiliza, forma uma nova pele ali. Então, quanto tempo dura isso? Desde o aparecimento das primeiras lesões de pele? 2 a 3 semanas de lesões para elas se evoluírem e cicatrizarem totalmente. A recomendação, então, é isolamento. Total, né? Isolamento, porque é contato e respiratório. Porque não é só o respiratório, né? A maior via de transmissão são as lesões, que são cheias de vírus. É curioso porque ela está associada à dor. Eu imaginava que coçava. Né? Aquela lembrança que a gente tem às vezes da catapora, por exemplo, né? Que não pode coçar, enfim, porque pode ficar marca. A lesão da varíola. E como é que se lida com isso, doutora, nesses, 3 semanas aí? Então, você, na verdade, não tem um antibiótico específico, né? Para vírus, como a gente já tem exemplos da dengue, do coronavírus, da influenza, né? Então, não tem antibióticos específicos para vírus. Os vírus são micro-organismos muito complexos, e eles têm muitas mutações, muitas variações, e é um pouco mais difícil encontrar um antibiótico que destrua o vírus, né? Então, é muito mais fácil produzir uma vacina para não ter o vírus do que um tratamento específico para cada vírus, né, específico. Durante as manifestações da doença, da varíola dos macacos, o que se faz? Se trata a febre, quando tem a febre, se trata a dor com analgésicos, às vezes muito potentes, porque a dor é muita, né? Desde quando começa a dor de cabeça até o aparecimento das lesões, a dor é bastante, uma queixa muito importante do paciente, né, da pessoa. As lesões, elas podem infectar, né, quando elas se transformam em pústulas. Então, muitas vezes você precisa usar antibiótico para aquela infecção secundária bacteriana que está ali, né? Não pode deixar desidratar, né, tomar bastante água, bastante líquido. O isolamento se faz necessário para não transmitir para as outras pessoas, né? Então, basicamente, são sintomáticos, e se tiver uma complicação de desidratação ou de infecção, tratar a situação específica. Naquela fase de incubação, pode ser transmitida a doença? Não. Ela tem que se manifestar, então, tem. Para poder... Certo. Falando de vacina, a vacina que existe para varíola, contra a varíola, ela imuniza contra essa variação? Variação não é esse novo vírus? 85% das pessoas que tomaram a vacina da varíola até 1977, quando foi que encerrou... Foi erradicada essa doença, erradicada em 1980, né? Foi determinação, erradicação no mundo, 1980. Mas até 1977 existia a vacinação, né? Então, as pessoas acima de 50 anos que foram vacinadas, elas têm uma porcentagem de 85% de imunização contra o vírus da varíola dos macacos. Ela realmente dá uma proteção. Mas, atualmente, existe uma vacina específica contra o vírus da varíola dos macacos, né? Ela é uma vacina que está sendo utilizada na Europa, nos Estados Unidos, mas não é uma vacina que se utiliza para imunizar grandes escalas. Em larga escala? Não. É uma vacina de vírus vivo, então ela também tem um potencial de fazer doença, e
ela está sendo direcionada para aquelas pessoas que lidam com a doença, profissionais da área da saúde, quer seja nos hospitais, quer seja fazendo exames de laboratórios, os profissionais da área da saúde que lidam com exames de laboratório, né, que entram em contato com o material dessas lesões, né, e pessoas de determinados grupos que podem ter contato com esses pacientes, foram expostos com esses pacientes com varíola do macaco. Então, esses são as pessoas que são direcionadas à vacina. Alguns grupos, está se vendo que assim, as lesões, elas são muito... elas têm maior número na genitália das pessoas, né? E a relação sexual, não que seja uma doença sexualmente transmissível, mas você tem lesões na genitália e na mucosa, então a transmissão se torna muito mais fácil, porque a relação sexual é um contato muito íntimo, né? Muito íntimo. Então você tem essa porcentagem de pelo menos 74% dos homossexuais, dos pacientes, eram homossexuais. Tinham múltiplos parceiros, pessoas que tinham múltiplos parceiros. Então, 74% desse grupo de doentes eram homossexuais ou que tinham um grande número de parceiros, né? Porque realmente a transmissão se faz contato, né? Se justifica, então, por conta disso, né? Essa vacina que a doutora mencionou, ela foi desenvolvida recentemente, então? Não, é uma vacina que realmente você já tem o conhecimento da doença, né, da varíola dos macacos, e você tem a tecnologia já desde de 1970 para produzir contra a varíola dos macacos. Como é que está a situação hoje, doutora? Porque a gente sabe que no Brasil já tem casos. Tem. Inclusive, teve um óbito, né? Um óbito em Minas Gerais. A doença, ela pode se tornar grave. Pode se tornar grave. O que se observa hoje em dia, e desde 1958, é que a doença se torna grave em crianças menores de 8 anos, em gestantes, e em pacientes que são imunossuprimidos, né? Aqueles pacientes com HIV, que fazem tratamento para doença autoimune, usam corticoide tempo prolongado. Então, são pacientes que têm alguma doença crônica que compromete o sistema imunológico, né? Então, esses óbitos a gente tem percebido em crianças abaixo de 8 anos. Esse óbito que aconteceu foi uma criança? Em Minas Gerais, se eu não estou enganada, sim. Eu só tenho que confirmar. Sim. Uhum. Mas tem casos no Brasil, a gente sabe que tem aí, e a doutora tem inclusive os dados atualizados, né? Eu recebi agora. Até 8 de agosto, nós temos 2.293 casos confirmados de varíola do macaco no Brasil, né? São 21 estados, né, com a varíola dos macacos aqui no Brasil. Santa Catarina, inclusive. Então, a região sul, né, toda está comprometida, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O Paraná com 52 casos, Santa Catarina e Rio Grande do Sul com 21 casos, até 8 de agosto, né? Os estados que mais têm casos é São Paulo, com 1.636, o Rio de Janeiro, com 253, e Minas Gerais, com 101, né? A região norte e nordeste são muito poucos os casos. Assim, a Bahia tem 18 casos, Pernambuco tem 13, mas, por exemplo, o Amapá, Rondônia, Roraima, Maranhão, Alagoas, Sergipe, tá tudo presente, zero. Presente. Ah, sim. Zero casos. Então, assim, mas tem uma disseminação rápida, né? Bem rápida, porque o primeiro caso foi na Inglaterra em maio, né? Em maio. Nós estamos em agosto, 11 de agosto, e já temos comprometimento. Dia da nossa conversa aqui gravada, a gente é 11 de agosto. Mas isso está sob controle, doutora? Qual é o panorama? Qual é a situação? São 93 países já comprometidos e a
a transmissão ocorre assim, de forma acelerada, né? Então, são 2 meses. Não assim, se conseguiu isolar essas pessoas a não. ponto de ter uma situação segura, assim, não se conseguiu ainda. Não se conseguiu isolar, tanto que tem a disseminação global. Quais os riscos reais? Para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, quais os riscos reais? Até de 0 a 10, o que é preocupante, assim? Não, a maioria dos casos são leves. A maioria dos casos são leves. A maioria mesmo. A complicação ocorre em um caso a cada 10, vamos colocar assim, né? É bem mais, mais difícil de se agravar a doença. Quando né? a doutora fala complicação, é óbito. Isso. Você pode ter outras complicações também. Você pode ter pneumonia, você pode ter encefalite, né? Você pode ter a infecção secundária nas lesões e gerar uma sepse, que é uma infecção generalizada, um choque. Você pode ter isso. Só que essas complicações a gente percebe nesses grupos de risco. Sim. Né? Então, a gravidade é para esses grupos de risco. Claro, não queremos que as pessoas fiquem doentes. Até né? porque ela parece um quadro, de certa forma, agressivo, assim, desconfortável ao extremo, né? Sim. Só o isolamento já é difícil. Já vai gerar toda uma perturbação, difícil, né? Um conflito psicológico na mente de todos aí, nós, né? A gente saiu de uma pandemia, todo mundo passa longe, né? Não, ficamos isolados novamente, 2 anos, né? Parece assim, hoje a gente olha, né? Voltando ao contexto que a gente está vivendo hoje, parece que faz muito tempo que a gente passou por uma pandemia de Covid. Parece, mas à medida que tu vê uma outra doença causada por um vírus que se dissemina rapidamente. Né? Acende a luzinha de alerta. Aí tu já precisa de um isolamento para não ter a transmissão, mas mesmo assim, mesmo você detectando os casos, você isolando, a transmissão continua acontecendo, né? Então, a gente vê como que é assim, difícil você manter esse controle. É muito difícil você manter esse controle na nossa atualidade, no nosso dia a dia, nas pessoas que vão e vêm, que é muito fácil estar aqui hoje, amanhã na China, né? Então, a acessibilidade, o transporte, é tudo muito fácil, né? O mundo ficou menor, né? O mundo ficou menor. Uhum. Doutora, falando já que a gente tocou no assunto da pandemia aqui, tem alguma relação entre Covid e a varíola dos macacos? Ou elas são... Não. O coronavírus é uma família. E a varíola dos macacos faz parte de outra família de vírus, que é o ortomixovírus. É outra família. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa, o que elas têm em comum é que tem uma transmissão respiratória. Mas o coronavírus, ele tem uma transmissão essencialmente respiratória, né? Sim. E para gerar lesões cutâneas é muito difícil. E a varíola dos macacos, ela tem uma transmissão essencialmente contato com as lesões e uma transmissão respiratória. Para você chegar a transmitir a varíola dos macacos por transmissão respiratória, você tem que ter um contato próximo, menos de 2 metros e mais de 2 horas. Então, não é muito fácil por transmissão respiratória. É muito mais o contato com o pele a pele, que a gente fala, com as secreções e também com os objetos de uso comum. Sim. Esse é um ponto até que nos traz uma certa segurança, porque ela é muito visual, né? Muito visual, exato. O aspecto da doença, ele se manifesta muito diferente do coronavírus, que muitas pessoas, né, nem sabiam que estavam infectadas. Uhum. Mas justamente por isso que você falou aí, que é muito visual, elas se confundem com muitas doenças. Por exemplo, doutora? Por exemplo, catapora. Então, quando você tem uma catapora, as pessoas não se preocupam. Elas até colocam as crianças tudo junto. Mas ainda tem casos de catapora, doutora? Vários. Tem? Ela não foi erradicada? Não. Tem vacina para catapora. É mesmo? Foi incluída no calendário vacinal do Ministério da Saúde, a vacina da catapora. A vacina da catapora tem há muitos anos, tem há pelo menos uns 20 anos a vacina da catapora. Só que era sempre
nas clínicas privadas. E agora o Ministério da Saúde colocou ela incluiu ela no calendário vacinal faz uns 5 anos, se eu não me engano, 5, 7 anos. Então, hoje, no calendário vacinal das crianças, tem inclusão. Mas ela deve ter outro nome. É varicela. A vacina da catapora ou varicela, né? A vacina da catapora ou varicela que eles colocam ali, incluiu a vacina da catapora varicela, a vacina da hepatite A, né? Antes dessas duas, incluiu o HPV, né? Então, estão sendo incluídas várias vacinas no calendário vacinal, né? Mas a catapora existe ainda bastante, o vírus, ele circula bastante, a gente sempre tem crianças, até adultos com catapora, e as lesões são muito parecidas com a varíola dos macacos, né? Mas as lesões da varíola dos macacos também elas podem ser confundidas com lesões por sífilis. A sífilis dá lesões cutâneas que podem parecer a da varíola dos macacos. Às vezes, uma piodermite, que a gente chama que é uma infecção na pele, ela também pode se confundir com as lesões da varíola dos macacos. Até uma picada de mosquito, porque a varíola do macaco começa com uma vermelhidão e uma pápula. E depois ela vai... você tem que observar a evolução dessa sequência de lesões. Para você falar, é a varíola dos macacos. Né? Então, assim, existem algumas diferenças. As lesões vão tendo uma sequência juntas na mesma fase. Né? Chega numa fase que ela tem uma depressão no centro, que a gente chama umbilificação, que a gente não observa na catapora. Mas isso tudo tu tens que acompanhar acontecer ao longo de pelo menos uns 12 dias para você fazer até um diagnóstico. Então, assim, qualquer erupção... Mas existe paciência, inclusive, né? As crianças têm muitas dermatoses, elas têm muitas lesões de pele, que podem se confundir com o início da fase das lesões da varíola dos macacos, até com umas fases mais tardias também. Mas é interessante, doutora, que tu lembrasse de como o mundo mudou, né? A gente, uma outra geração vivia realmente essa realidade. O irmão pegava a tal da catapora, varicela, e aí botavam os irmãos todos juntos para pegar tudo de uma vez, né? Sim. Dizia assim, né, vamos pegar tudo de uma vez que eu passo trabalho uma vez só. Exatamente. Né? Exatamente. E hoje se entende até, eu não sei, com relação a riscos, né? Que risco se tinha na época, assim, custo-benefício, né? Mas hoje, realmente, a gente tem um outro entendimento, né? Do comportamento do vírus e de se expor a um vírus. É que a geração dos nossos pais, né, vamos colocar assim, e dos nossos avós, eles realmente não tinham acesso a vacinas. A prevenção não tinha... A prevenção era pelo contágio, né? Não tinha essas noções de prevenção, não tinha acesso às vacinas, né? Então, via-se que a maioria das vezes, catapora, sarampo, rubéola, eram doenças de infância e que realmente as crianças lidam muito bem com essas doenças. Né? Claro, ficam doentinhas, tem umas que ficam bem ruinzinhas, né? Com mal-estar e tal. E hoje os pais, eles estão muito próximos vamos colocar, da rotina do filho. Né? Antes os pais não tinham essa proximidade, a gente brincava o dia inteiro, ia para casa para tomar banho, comer e dormir, por exemplo. Brincava de... Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu tenho filhas, a gente cuida das filhas, onde que elas estão, o que elas estão fazendo, e a gente acompanha. Se fica um gripe, né, já aquela preocupação. Então, é uma geração diferente a nossa. Sim. É uma geração diferente. Sim. Então, assim, a gente cercou tanto de cuidados, que muitas vezes as crianças acabam não tendo contatos com outras doenças de infância, que precisariam ter de infância, vamos colocar assim... O custo-benefício. Sim. Era melhor ter na infância do que ter adulto. Na vida adulta? Isso, por exemplo, toxoplasmose. É melhor a criança ter contato na infância do que a menina... menos pior, né? Pior. A menina se transformar numa mulher, engravidar e pegar toxoplasmose na gravidez. Sim. Porque aí, para ela, não vai fazer nada, mas o bebê pode ter complicações seríssimas.
Já que tu falaste sobre isso, doutora, as gestantes, como é que elas estão nesse contexto da varíola dos macacos? Tudo é muito especulativo porque é observacional, né? As gestantes, elas estão no grupo de risco que podem ter complicações graves, né? Mas tem uma gestante, inclusive, que está sendo acompanhada já, né? Não aqui, mas nos Estados Unidos, mas ela está bem, a primeira gestante que pegou a varíola dos macacos, né, desse grupo de pessoas contaminadas, mas está bem, está em casa, está sendo observada, né, doença leve, né. A varíola, o vírus da varíola dos macacos, ele pode passar via placenta, pode gerar uma doença congênita, pode atingir o bebê. Já se sabe disso, então? Sim, até que ponto o nenê pode nascer com a doença vai depender da fase da gestação, né? Porque se for no início da gestação, pode ter risco de abortamento, pode ter risco de malformação, né? De prematuridade, né? Então, se for no final da gestação também, né? Então, aí tem o risco da prematuridade, de lesões no olho, né? O vírus da varíola do macaco, ele pode dar infecção de córnea, né? Pode dar uma encefalite. Então, ele pode dar lesões graves porque o bebê dentro do útero da mãe é um imunossuprimido, né? Ele não tem um sistema imunológico estruturado, Sim. né? É um imunossuprimido. Então, as mães estão sendo tratadas como outras pessoas que não são gestantes, sintomáticos, né? Para dor, para febre, hidratação. Se tiver infecção na pele secundária, vai usar antibiótico, né? Claro que o monitoramento do bebê é mais rigoroso, né? Em termos de fazer ultrassom, morfológico, esse acompanhamento, ecodoppler, o cardiotoco, esse acompanhamento do bebê é mais rigoroso, né? Então, mas assim, por enquanto está tudo sob controle com essa única gestante que se tem acompanhamento. Falando desse comportamento do vírus, uma vez que a pessoa foi infectada, porque eu lembro que tinha muito isso, assim, né? Pega a catapora, fica imune, nunca mais, né? É o mesmo caso da varíola dos macacos? A pessoa que teve contato e desenvolveu a doença e passou por essa fase, está imune? Tem uma imunidade duradoura, tem. Ela produz uma memória imunológica, uma imunidade duradoura. Só que precisa ainda, como eu te falei, os casos eles eram pontuais na África, então não eram bem estudados, né? Então a gente precisa de um pouquinho mais de tempo para confirmar isso, mas geralmente é assim que acontece com a varíola dos macacos. Assim como com o sarampo, com a catapora, com a rubéola, né? Eu falei da minha dúvida com relação à catapora, mas eu lembrei que realmente já soube de casos, assim, né? E até cuidados com as crianças para que... E a vacina realmente está no calendário vacinal, agora que eu lembrei. Mas a catapora, ela é preocupante hoje porque tem adultos hoje que nunca tiveram contato com catapora e não tinha vacina, não tinha acesso à vacina. Então, tem adultos hoje. Os adultos que contraírem varicela, hepatite A, sarampo, rubéola, essas doenças que a gente diz que é da infância, né? Eles têm uma resposta inflamatória muito maior. Então, a chance de complicações graves num adulto para essas doenças é muito maior do que para a criança. Sim. É muito maior do que para a criança. Doutora, falando ainda nossa realidade hoje com relação a esses dados da varíola dos macacos, aqui na nossa região, porque a gente falou de Santa Catarina, aqui na nossa região, tem casos registrados? Tem essa preocupação? Teve casos suspeitos, teve investigação, mas sempre não foi fechado como varíola dos macacos. Foi fechado como varicela na maioria das vezes, como catapora na maioria das vezes. Na nossa região teve casos suspeitos, já foram investigados, mas não foi fechado ainda como varíola dos macacos. Quando a doutora fala que não foi fechado ainda, significa o quê? É porque para você fechar o diagnóstico, você tem que coletar o líquido da lesão ou até a crosta da lesão
fazer um suave de orofaringe também, que nem no Covid, e mandar para o LACEN, que é o laboratório do estado. E lá eles encontrarem o vírus, né? Então lá eles fazem a confirmação de que aquele quadro clínico é a da varíola dos macacos. Mas isso significa que o ciclo já aconteceu para aquela pessoa que foi supostamente infectada ou que estava com vários catapora, né? Isso já aconteceu, ela não está mais... Descartado. Foi descartado. Foi descartado, isso. Ah, sim. Foi descartado. Entendi. Aqui em Santa Catarina, os casos estão em Florianópolis, no Vale do Itajaí, no norte do estado e alguns no oeste. Ainda na região sul não tem nenhum. Ah, sim. Uhum. Doutora, a gente caminha para o finalzinho dessa edição do Viva Saúde. Quero te agradecer a tua presença mais uma vez aqui, dizer que o espaço está sempre aberto, né? Espero que a gente sempre tenha informação positiva para levar para as pessoas, né? A gente não enfrente aí mais nenhuma pandemia do tipo do coronavírus. Sim. Mas a gente agradece, assim, porque a informação ela é sempre bem-vinda, né? Já que a gente tem que conviver com esse tipo de problema, melhor que seja bem informado, né? Sim. Então, muito obrigada pela tua presença aqui. Eu agradeço novamente o convite, né? Sempre muito bom estar aqui. E eu acredito muito que, como você disse, uma das medidas mais importantes de prevenção é a informação, né? Se existe a doença, de como é que ela se comporta, qual é a forma de prevenção, como evitar, né? E assim, pegando o gancho da prevenção, eu gostaria de enfatizar que a melhor forma de prevenção é o uso das vacinas. As vacinas, elas erradicam doenças, como já erradicou a varíola dos humanos, né, em 1980, como erradicou a poliomielite, né? Então, eu sempre reforço que as vacinas não são isentas de efeitos colaterais, elas têm efeitos colaterais, mas o benefício que elas causam no mundo é muito maior do que o risco, muito maior do que as complicações que elas causam. Então, sempre está vindo essa varíola dos macacos e a melhor forma de prevenção é a vacina, e uma vacina, como a gente conversou, que foi feita em 1970, né? As pessoas que fizeram a vacina até 1970, 77, elas ainda continuam imunizadas e se previnem com essa nova varíola dos macacos que está acontecendo. Então, reforço sempre o ponto positivo, que é a vacinação. Buscar esse recurso, né? Sim. Se está disponível, buscar esse recurso, Sim. né? Doutora, muito obrigada mais uma vez. A gente também agradece a sua audiência. Muito obrigada por estar com a gente até aqui, se informar, né? E se informar para ter mais qualidade de vida. A gente agradece os nossos parceiros, Unicred, Ortonil e Maria Rocha. Fica por aqui, mas tem mais informação de qualidade para a sua saúde no próximo Viva Saúde. Até lá!